Albert, sei lá como fala o seu nome. Boa noite, Débora. Como vai você? Vamos esperar aqui o Matheus entrar. Matheus, ó, ver aqui Matheus, o Davi entrar. E aí, como que vocês estão? O que vocês têm feito desta vida de vocês? O Davi já chegou. Oba, oba, Melk. Vou colocar um fone aqui Beleza? rapidinho. E aí, como que você tá? Tá com muito frio aí? Putz, cara, nem me diga, cara. Tá bom, nossa, tá congelando, cara. Falei, vou botar uma camisa. Falei, não, vou botar a jaqueta mesmo. Põe a jaqueta que fica tudo Aqui bem. tá muito frio também, não. Cara, é muito difícil, cara. Essas partes são muito difíceis. Eu acho um crime, cara, as casas em Curitiba ou em boa parte das regiões do Paraná, elas não virem com lareira junto, cara. Elas tinham que ter, pelo menos, Aqui pra fazer também. um foguinho, cara. Putz. Aqui tem pelo menos um fogão de lenha, dá pra fazer um foguinho. Senão é só cigarro e café. Só isso vai esquentar, eu não é? Tá E certo, aí? cara. Então, Tudo pra quem jóia. não sabe, quem não viu a chamada, né? Eu chamei o Davi aqui pra gente falar sobre medo real e medo imaginário. Na verdade, foi uma ideia do Davi a gente fazer a live com este tema. Então, eu queria primeiro que você ajudasse a gente definindo esta coisa, né? Já que a gente vai falar sobre medo, então a gente teria que definir o que é medo, ou o que é um medo real, o que é um medo imaginário. Sim. Então, beleza. Assim, ó, eu andei pensando isso aí um tempo atrás, que o seguinte, isso é tentar explicar assim, a natureza do medo, se é que ela tem realmente uma natureza na gente, tá? Ou se ela não é Uhum. fruto de alguma natureza, né? Então, assim, uma espécie de conclusão que eu cheguei foi através não só um tanto da astrologia, mas um tanto da mitologia também, né? Então é o seguinte, se a gente for ver, o medo e o terror, eles são dois filhos de Ares, né, Uhum. de Marte e de Vênus, né? Na astrologia, Marte vai representar, vamos dizer, a impulsividade, aquilo que é inconsequente, né, que é uma ação inconsequente, e Vênus vai representar a imaginação, né? Então a gente pode dizer o seguinte, porra, peraí, o medo, de fato, ele é um fruto dessas duas coisas. Isso é um pensamento que, em boa parte, ele é inconsequente na sua medida que ele começa, Uhum. e a imaginação começa a trabalhar em cima disso. Então vai gerar esses dois frutos, o terror e o medo, que são os dois filhos, é Phobos e, se eu não me engano, Deimos, eu acho. São os dois filhos deles, né? No entanto, eles tiveram uma terceira filha também, que foi a filha Harmonia. Entende? Então, através dessas duas coisas também, de certo modo, da impulsividade e da imaginação, você pode atingir uma certa harmonia. Você entende? Do mesmo modo. Então, é fruto. O medo, ele não é uma coisa natural no ser humano, realmente natural. Tanto que uma criança é muito difícil ela ter medo de alguma coisa. Isso ela tem que passar por uma série de experiências para que ela tenha receio das coisas, né? O medo imaginário mesmo, ele vai se formar através de outros pontos, né? Ou com um som muito alto, alguma coisa que assuste ele, que tire ele do centro dele, né? Então ele começa a projetar na cabeça dele a possibilidade daquilo acontecer de novo, né? Então, assim, mas naturalmente nele, ele não tem medo. O neném não Uhum. tem medo, né? Só conforme o tempo vai passando. Então, assim, eu reparei, há muitos anos atrás, não tantos anos atrás, assim, que a gente morava em Atibaia na época, né? E o Matheus, meu mais velho, ele tinha uns 4 aninhos, 3 ou 4 aninhos, né? E ele ficava assim, chegava final da tarde, a nossa casa dava de frente para a rua. E ele falava, pai, tranca a janela, pai, porque é perigoso. É perigoso. Aí eu comecei a parar, eu falei, caramba, ele nunca sofreu nenhuma violência desse tipo. Ele nunca viu um crime acontecer. Ele nunca viu ninguém invadir nada. Você entende? Por que ele está com tanto medo? Né? E eu vi assim, o erro que era aquilo lá. Tanto que, pô, graças a Deus, naquela época a gente conseguiu mudar para Jijoca de Jericoacoara. Então a gente mudou para lá, minha sogra era sócia numa pousada, né? E aí lá é o seguinte, aí eu tinha que colocar o medo daquilo que era real para ele. Filho, é o seguinte, você não pode enfiar a mão em qualquer buraco que você vê. Porque tem cobra, tem escorpião, e isso é perigoso. Você entende? Não aquele É. medo de se proteger. Eu falei, não, esse daí é muito perigoso ele ter. Esse daí ele não pode criar, desenvolver dentro dele esse tipo de medo, né? De conceitos ou de ideias que ele nunca sofreu. Isso nunca passou pela vida dele, né? E ele já estava com medo.
Isso é devido a novelas, noticiários, aquilo que ele ouvia na rua, às vezes dava uma briga no meio da rua, coisas desse tipo, né? Então, baseado nisso, ele já estava desenvolvendo o medo dele. Mas tudo isso aí através de um pequeno raciocínio já inconsequente, isso é uma impulsividade e uma imaginação fértil em cima dele. Você entende? Então, eu vejo isso no Benjamin também, né? Ele nasceu meio que sem medo de nada. Nada, nada, nada. Todo mundo era amigo, todo mundo é maravilhoso. foi assim. E assim, até um ano e pouco. Um dia a gente estava em casa, né? Eu e a Isa conversando, o Benjamin estava na garagem, a gente morava no meio do mato, mas a gente sempre mora desde que ele nasceu. Ele apareceu com uma cobra coral na mão. Para nossa sorte, a cobra estava morta. Então ele tava nem... E ele já tinha visto uma cobra, a gente já tinha falado que não podia pegar, que tinha que correr, mas na hora ele tava nem aí. Então, coloridinha, né? Bonitinha. Coloridinha, legal, bora lá. E ele foi lá mostrar pra gente todo feliz da vida. Então, aquilo me marcou muito justamente o que a gente está falando, né? Ele, por falta dessa referência, ele não tinha medo nenhum daquilo. Mas com o tempo, essas duas coisas apareceram. Um medo de coisas que são de verdade, sei lá, o medo da cobra, do escorpião, das abelhas, e um medo de coisas que nascem dessa imaginação, né? Medo de trovão, relâmpago, barulho que não sabe o que é. Tem um... É como se tivesse um elemento meio assim, algumas coisas que eu desconheço, ou que ficam de fora da minha percepção. Chega só um sinal, aquilo amedronta ele mais. Um trovão. Você só recebe um sinal do trovão, né? Você não pega a coisa, você não sabe de onde vem, de onde que tá vindo aquele barulhão. E eu percebo também nos adultos, ou em mim, esse medo de coisas que você vai imaginando por um sinal que você não tem um sentido total. Acho que o isolamento é uma boa prova disso, né? Hoje em dia mesmo, a gente está vivendo isso daí. Isso é através de uma propaganda, assim, extremamente duvidosa, de natureza extremamente duvidosa. A gente vê o seguinte, que as pessoas elas desenvolveram um medo dentro delas em cima de um raciocínio inconsequente, de uma impulsividade. Não, o vírus vai me pegar. Como se o vírus fosse uma coisa que saísse voando, que nem uma abelha. Como se fosse uma coisa assim. Então não use máscara, use luva, passe álcool em tudo que é lugar. Se tornou um pavor, é uma coisa inconsequente. Tudo baseado no fruto da imaginação. Agora, o perigo disso daí é que é o seguinte, toda a imaginação, tá, a partir do momento que ela se torna fértil demais, ela começa a se tornar real na cabeça do indivíduo. E muitas vezes o indivíduo chega até a ver esse tipo de coisa. Isso não é incomum. Acontece em pessoas que elas realmente começam a visualizar determinadas coisas com tamanha força que a coisa acaba meio que se materializando de alguma forma, né? Minha mãe, muitos anos atrás, quando ela era muito jovem, ela tinha uma amiga que vivia chamando ela para ir no centro espírita, né? E minha mãe, eu não vou nesses negócios, não gosto dessas coisas, não quero saber e tal. Não, vamos. Ela, tá bom, ela foi. Aí ela foi numas 2 sessões lá e ela começou a reparar que o médium, ele sempre influenciava as pessoas. Não, a gente vai mentalizar aqui, porque tem um espírito aqui que está perdido, a gente tem que enviar ele para a luz. Então vamos todo mundo mentalizar. Ele dava toda a descrição super detalhada do espírito. Você entendeu? E ela falou o seguinte, que em algumas vezes no centro, o dito cujo espírito chegava a se materializar no lugar. As pessoas viam aquilo lá. Tinha gente que conseguia até tirar foto do negócio. Só que algumas viam e outras não. Aí ela começou a reparar isso, aí ela falou, pô, peraí, tem alguma coisa de errado nesse negócio. Aí o que ela fez? Ela começou a treinar na cabeça dela, a visualizar um índio. Um índio daquele tipo índio americano, com cocarzão, assim, fortão, um índio fortão. Aí, beleza, ela foi no centro, cara, olha só. Ela foi no centro e ela começou, todo mundo tava na mentalização lá do espírito, lá qualquer, ela falou que eles tinham que mentalizar. E ela começou a imaginar o índio, mas assim, com uma força tremenda dentro dela. Quando acabou a sessão, a amiga chegou e falou, Eugênia, você não acredita. Teve um monte de gente que viu o espírito protetor do seu lado, era um índio muito forte e muito grande. Você entende? É um processo de imaginação. Você entende? Você vê até onde vai a imaginação de uma pessoa se você está, vamos dizer, num ambiente
em que existe até uma imaginação disforme, como é o caso do coronavírus, porque ele é uma imaginação não definida. Ninguém sabe exatamente o que é isso, ninguém sabe exatamente os sintomas desse negócio, ninguém sabe como isso mata de verdade. Ninguém sabe. Uhum. Todo mundo só vê vídeo, só vê uma matéria ou outra e só ouve falar. Né? Tem uma coisa... Diga. Tem uma coisa interessante nisso que você está falando, porque, a princípio, por causa da nossa mentalidade século XXI e todas as porcarias que nos foram transmitidas e passadas, a gente toma o imaginário, a imaginação, como uma coisa irreal, né? Sim. Exatamente. Os produtos da imaginação são as coisas irreais, as coisas que não existem, que não são materiais, que não se materializam em nada. Mas, assim, é óbvio que antigamente todo mundo sabia que esse mundo imaginal não é um mundo irreal, necessariamente, né? Só uma sociedade que questiona a existência de anjos, demônios, Papai Noel e o que mais seja, de astro, dos símbolos da astrologia, vai pensar que isso é irreal. Exatamente. Mas aí, quando acontece de você ter que enfrentar as coisas na realidade, por ter negado esse princípio, né, da realidade do seu mundo imaginal e do mundo imaginal da sua sociedade, da comunidade, você... Diz aí se estou falando besteira. Você cria um bloqueio de perceber aquilo que chegou da realidade e a sua imaginação produziu a relação entre o que você recebeu da realidade e a sua inteligência está tentando processar. Então, por esta negação, você primeiro nega coisas que realmente existem e tratam coisas que são menores com uma grandeza absurda. Perfeitamente reais. Você realmente acredita que aquilo é real. Uhum. Né? Então, meus filhos aqui, eu faço uma experiência aí com eles. Aí, vez ou outra, eles pedem para ficar vendo filme de terror. Eu falo, tudo bem, pode ver. Mas é só os que eu escolhi. Então, eu escolho lá aqueles terrores dos anos 70, 80. E se alguns são bem assustadores, assim, mas não dá aquele medo muito violento. Aí, eles fizeram um acordo entre eles e decidiram assistir Brinquedo Assassino. Né? Aqueles anos 80. Tudo bem, pode assistir, beleza. Terminaram de assistir o filme, estava meia-noitinha, assim, eu falei, beleza, só que agora no sobrado, né? Falei, tá, agora quem que é o filho querido que vai lá pegar água pro pai na cozinha? Aí começa aquele movimento, aquela, não, mas eu não sei, vai comigo, e não sei o quê. Falei, não, vamos lá, tem que ir, agora tem que ir. Você entende? Para que realmente, desde pequeno, de certo modo, já comece a perceber, você entendeu? Isso é, peraí, você não pode se render àquilo que você imagina como perigoso. Você entende? Mas você tem que enfrentar aquilo que é perigoso realmente. Você tem que aprender a enfrentar aquilo que tem perigo mesmo. Você entende? Então é melhor já treinar agora. Então os dois aí estão no treinamento. Eles frangam, é lógico que eles têm medo. É fértil, não tem como segurar. Você entende? Mas não tem jeito, cara, eles vão ter que aprender. De um jeito ou de outro. Porque se eles não aprenderem a lidar com esse medo agora, eles vão cair nessas conversas de coronavírus no futuro. Em coisa muito pior, talvez. Em coisa muito mais absurda. A gente está perto de ver assim, sinais assim, muito mais absurdos do que isso daí. Né? E as pessoas atribuírem uma realidade, uma grandiosidade a determinados eventos que são assim, completamente sem pé nem cabeça. Você entende? Que não fazem o menor sentido. Né? Então isso está muito perto de acontecer. A gente vai falar logo isso daí. No futuro aí a gente vai falar mais sobre isso daí. Tem maneira, diga aí. Pode falar, Davi. Pode falar. Não, pode concluir seu raciocínio. Mas, de qualquer maneira, esse que é o negócio. A pessoa tem que diferenciar essa questão. Ela não pode encarar isso através de uma propaganda ou de uma imagem que ela recebe ou de uma notícia, ela visualizar uma realidade na cabeça dela e se apegar a isso. Isso é absurdo, cara. Isso é insanidade, cara. Isso é o camarada que acha que é Napoleão, você entendeu? É coisa de manicômio. Isso você entende? E por mais evidências que você tenha na realidade, né? Aqui em São Bento, as pessoas decretam, né? Na missa, eles reabriram a missa, entre aspas, porque a missa os bispos não aceitaram. Você vai para a missa e você só pode ficar a 1,5 metro de distância de outra pessoa que estiver dentro da igreja. Mesmo que seja da mesma família. Aí você para pensar, mas na mesma família você vai num carro ensocado de gente, todo mundo junto. Você fica em casa o dia inteiro junto. E as pessoas não conseguem fazer essa ponte
entre, Então, assim, uma coisa que é absurdo, um sinal que é absurdo e a própria experiência, a realidade. E ela aceita, sim, ah, não, tem que realmente usar máscara em todos os ambientes, tem que ficar afastado quando eu estou na missa. Assim, pô, mas em casa você não tá perto, você não pega no abraço seu filho, seu pois marido o tempo é, todo. cara. Pois é, eu fui na lotérica aqui uns tempos atrás, né? E tinha uma placa na frente. Não, só é permitida a entrada com máscara. Aí eu, puta merda, esqueci a minha máscara. Voltei em casa, peguei a porcaria lá, mas já fui bufando pra lotérica. Cheguei na lotérica, né? Aí o Stefan tinha pedido pra fazer um joguinho de loteria e tal. Fui lá, as canetas tudo desencapadas. Eu falei, uai, porra, não é pelo ar o negócio, velho, é pelo contato, você entendeu? Então, cadê o Aham. álcool ali pra você esterilizar a porcaria da caneta? Você entende? Aí você fala que ela não faz o menor sentido a coisa. Ela não tem um argumento sólido, né? Então, tudo isso é fruto de uma imaginação muito fértil, em um período da história da humanidade que alega-se ser muito sensato, muito científico, Uhum. né? Que tudo são através de fatos, não é tudo provado cientificamente. E as pessoas vivem nesse mundo de fantasia, entende? Isso é um descontrole, assim, mas assim, cara, gigantesco da imaginação humana. É uma falta de controle. Cara, era melhor, cara, é melhor acreditar em pata de coelho, em ferradura, você entendeu? Pelo menos alguma coisa você entendeu? Que é alguma coisa que está além do cara, está além do controle daquele indivíduo, Uhum. entende? No entanto, não, o cara ele dá uma imaginação, ele dá um raciocínio para ele com uma imaginação, com uma pseudo-explicação científica, né? Não, a ciência está aí, ó, e ela está dizendo que é assim. E o camarada, assim, ele nem se dá o trabalho de pesquisar mesmo o negócio, nem para saber como realmente o negócio é transmitido, como que você pode ser infectado, como é que você pode infectar os outros, né? Esse tipo de coisa mesmo, lotérica. Para a sua proteção, use máscara. Não, a máscara não protege você, filho. Você entendeu? Ela parte do princípio que você está contaminado para que você não contamine outras pessoas. É para isso que é a máscara. Uhum. Para conter espirro. Você entende? É para isso que ela funciona. Isso se for uma máscara boa. Não é esse tecidinho, bojo de sutiã, que nem a gente viu o pessoal usar, calcinha. Não é isso daí, cara. Isso é ridículo. Você entende? É completamente assim, um Sim. negócio assim, patético. Né? É um grau de credulidade no absurdo que as pessoas estão tendo que é assustador. Uhum. Né? Então, esse Exatamente. imaginário, de certo modo, o imaginário sobre o medo, ele tem que ser um negócio tratado desde cedo. Porque se ele não é tratado desde cedo, se você vive numa sociedade que é, vamos dizer, sensata, que nem a nossa, olha aí o resultado. Olha o Uhum. resultado qual que é. Um bando de imbecil, que acredita em qualquer besteira que é dita a eles. Simplesmente porque apareceu na televisão, porque a ONU falou, porque o diabo que os carrega Uhum. falou. Entende? É isso Então, mesmo. é esse que é o Agora eu negócio. queria que você falasse se o meu ponto de vista está certo e discorresse sobre isso, né? Eu percebo que o brasileiro tem uma predisposição maior do que outras culturas a ter medo de coisas imaginárias. E isso nem só nesse lance do coronavírus. Por exemplo, você fala com alguém de algum empreendimento seu, né? Ah, eu gostaria de fazer tal coisa. A pessoa vem com todos os elementos que poderiam estragar o seu objetivo, né? Nunca é assim, pô, mas eu posso te ajudar se resolver, se aparecer tal problema, ou vai dar certo nisso, nisso e nisso. Sempre são as piores desgraças. Se É, você fizer isso, vai acontecer esta catástrofe, esta merda, esta bosta. Sempre assim. É como se ela sempre projetasse um monte de medos mesmo. Num exatamente. projeto que ainda nem se realizou. O brasileiro é altamente tendente à superstição, de certo modo. Ele tem uma tendência forte à superstição. Isso já indica uma certa imaginação fértil. Né? E ele tem uma imaginação sistemática. Né? Toda a imaginação ela tem uma explicação de um andamento. Ela é um pseudo-raciocínio que ele faz. De absolutamente tudo. Qualquer coisa que Uhum, ele vai fazer. Isso aí, mesmo na natureza do país, no mapa do país, dá para explicar um tanto disso daí. Entendeu? Dessa tendência do brasileiro de sistematizar as coisas, né? E sempre com uma visão técnica, né? Então, é sempre uhum, uma visão que se tem. Então, por exemplo, que nem um político, né? Um político lá, ele é eleito, o que ele pensa? Não, eu vou chamar pessoas de confiança. Pessoas em que eu posso, pessoas competentes e pessoas de confiança. Só que esse é exatamente o pensamento contrário que um líder deve ter. Um líder deve buscar pessoas que confiem nele, e não pessoas que ele confie. uhum. Você entendeu? É exatamente o contrário.
Não há um sistema para você. Não é do cara ser competente que ele vai saber fazer aquilo. Não é assim que funciona. O cara tem que ser obediente. É isso que ele tem que ser. Isso aí, ele tem que confiar no seu próprio juízo. Então você manda o cara fazer e fala, ó, tem que fazer isso aqui. O cara vai dar o jeito de fazer. Você entende? No entanto, ele sempre busca uma forma sistemática de resolver os problemas. Ele sempre tenta buscar. E geralmente, assim, muito bem temperado, com uma imaginação extremamente fértil. Né? Não é à toa que esse tipo de crença, quando chegou aqui, por exemplo, como o espiritismo, a coisa deu tão certo aqui. Né? Porque se você catar a doutrina espírita, por exemplo, eles vão ver que tudo é o seguinte, todo mundo celeste, ele é explicadinho. Ele é científico. Não que tem as ordens celestes, vou explicar direitinho, cara, tudo com manual. É sistemático. Você entende? No entanto, é assim, você fala, não, peraí, você está sistematizando uma coisa que você não faz a menor ideia que é assim. Você está falando de um outro mundo, de uma outra realidade, você não sabe qual que é o sistema. E que você não acessa assim, né? Exatamente. Não adianta você reduzir aquela realidade à sua própria concepção de realidade. Isso só dá para fazer isso com a imaginação fértil. Sem imaginação fértil, não dá. Você entende? Se o Brasil tivesse, vamos dizer, uma indústria de cinema muito bem feita, ele conseguiria produzir excelentes histórias de fantasia. Você entende? Teria uma... Você cata lá, sei lá, o Ariano Suassuna. Você vê ele, a imaginação do cara. Tem uma puta imaginação fértil do caramba. Você entendeu? Então, isso não é difícil ao brasileiro ele compor isso daí. Né? A questão é o seguinte, ele atribui uma realidade muito grande a essa imaginação. E aí está o problema. Porque eu acho que os artistas brasileiros, por causa disso que você está falando, eles atribuem... Sim, eles não julgam que eles têm essa imaginação tão fértil, porque eles estão presos numa sistematização, e eles atribuem a sistematização o princípio sobre o qual eles vão fazer a obra. Então, se eles já têm um sistema prévio, eles vão colocar aquele sistema na obra e não o contrário, não deixar a imaginação viajar para fazer a coisa. Acho que o Suassuna deu certo, inclusive, porque ele partiu de uma outra coisa, né? Ele falou assim, ele pegou um monte de coisa da cultura e falou, não, vou fazer aqui, pegar vários elementos de várias peças, obras literárias e vou fazer o negócio. Tanto que perguntaram para ele, mas você pegou isso de Shakespeare, isso de Dante, isso de Goethe, o que você fez? Ele falou, eu fiz a peça. Né? A peça é minha, eu posso ter pegado de um monte de gente, mas eu fiz a peça. Então, tem esse abismo aí, né? E a pessoa pega um sistema pronto e aí confia naquilo ali, mais do que confia nos sinais que ele vai pegando, seja da cultura, da experiência, do que quer que seja. A parte mais triste desse processo que a gente vê é que, de certo modo, esse processo imaginativo ele infectou o mundo inteiro. O mundo inteiro está infectado com isso. Né? Parece que é um vírus. É que aqui o negócio já é assim faz tempo. Então a gente está meio habituado com esse negócio. O brasileiro está muito habituado com isso. Por torcer dar certo. Sempre na torcida. Não, vamos torcer, pensamento positivo que vai dar certo. Porque na imaginação fértil dele vai tudo dar certo. Você entende? Mas quando chega na realidade, dá tudo completamente errado. O contrário daquilo que ele imaginou. Você entende? Então o brasileiro já está acostumado, meio calejado com isso daí. Né? Com ter os planos frustrados, de certo modo. Né? Ou planos com os seus pensamentos frustrados. Né? No entanto, no resto do mundo, a gente vê que, assim, com esta infecção, as pessoas estão meio que sem saber o que fazer. Elas estão muito perdidas também. Né? Então, um tanto também acredita demais no vírus, um tanto quer se levantar contra, um tanto quer sair na rua. Está muito assim dividido, mas as pessoas estão com medo. Esse medo, ele conseguiu ser plantado nas pessoas através desses dois processos. Isso é uma informação inconsequente e uma imaginação extremamente fértil. Né? Aí começou com quem? Porra, com mestres das propagandas, né? Que é a China. A China sabe fazer isso muito bem. Isso até hoje, sinceramente, cara, eu tenho dúvidas. Quando você cata aqueles vídeos lá de Wuhan, que aí tem um médico lá que tá todo fodido, eu não sei se aquilo é real, cara. Eu realmente não sei. Também não sei. Hospitais lotados, a gente não tem como saber. É essa que é a verdade, você entende? É aí que é o trabalho da imaginação. Então o pessoal vê, não, o camarada chinesinho lá caindo, desmaiando no meio da rua, tendo um colapso, né? E todos os vídeos vazados da China, como se vazasse alguma coisa naquele país. Pois é. Então, se vazou, cara, é uma propaganda. Isso não foi um vazamento. Isso não foi acidental, isso foi deliberado, essa informação. Tudo para trabalhar o quê? O imaginário das pessoas.
Não, vamos botar um medo aqui nas pessoas tremendo, né? Recente aí, a Stephanie está vendo um documentário aí sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Sobre o movimento oposto que o governo americano fez em relação à propaganda nazista, né? E aí tem uma parte lá do documentário, tem uma entrevista com o Frank Capra, né? E ele, porra, era um puta diretor de Hollywood, fez vários filmes legais até, e aí chamaram ele para fazer um documentário, né? Para fazer um esforço de guerra para os americanos. Ele, porra, cara, eu não sei fazer documentário, nunca fiz essa merda, né? Como é que eu vou fazer? Tô fodido. E aí acabou caindo na mão dele um documentário do próprio Partido Nazista, tá? Do poderio nazista. Isso é um documentário acho que de 38, de antes da guerra. Quando ele assistiu o documentário, ele falou que é o seguinte, que ele saiu do cinema, cara, ele tava com vontade de chorar. Ele viu umas crianças brincando no parque e ele falou, cara, deu vontade de parar as crianças e falar o seguinte, não, ferrou, cara, a gente vai morrer. Esses caras vão ganhar. Esses caras vão ganhar, a gente tá tudo fudido, cara. Foi assim que ele pensou. Aí ele voltou para casa e aí que o cara começou, era outra época, né? Então aí o cara começou a pensar, peraí, como é que aquela coisa me afetou tanto, velho? Como é que uma propaganda me deu tanto medo, cara, no poderio dos caras? Sendo que eu nem sei se é verdade. Esse que é o negócio. Você entende? Esse que é o poder do medo, é o poder de manipulação do medo, né? É aquele negócio do Batman, né? Você tem que se tornar mais do que um inimigo na cabeça do seu oponente, né? Você tem que ser algo muito maior para ele. Algo que ele fala, puta, tô fudido, não tenho chance. É a alma da propaganda, de certo modo, né? E hoje em dia a gente está vendo isso. E o medo tem sido uma arma assim, de manipulação muito eficiente, vamos dizer que desde a Segunda Guerra Mundial. A gente pode marcar isso, né? Mesmo porque o marketing mesmo moderno, ele vai estudar técnicas nazistas de marketing. Os caras inventaram técnicas que o Stalin usou. E esses caras usaram para manipular as massas. Isso. Né? Então é o seguinte, isso aí foi aplicado e é usado assim, à torta direita. Vai desde propaganda de shampoo, você entendeu? Até propaganda de um vírus letal que está sendo espalhado no mundo. É o mesmo sistema que é usado. Tem aquele livro do... O cara é sobrinho do Freud, só que eu não lembro o nome dele. O nome do livro é A Propaganda. E ele vai demonstrar exatamente esse passo a passo de você colocar na cabeça das pessoas a urgência baseada no medo. E eu lembro de uma vez que eu estava conversando com o Ícaro, nas primeiras conversas que eu tive com o Ícaro, né? O Ícaro falou, um dos problemas das pessoas em fazer dinheiro é porque esse negócio de medo paralisa a pessoa. Ela vai começar a imaginar, vai ficar paralisada. E os caras que são bons investidores, eles têm um negócio de não ficar viajando demais nos sinais que eles pegam, nas evidências que eles pegam, e também de saber onde que você vai se arriscar, né? Sim. Por exemplo, esse negócio do coronavírus. Você vai pegando um monte de informação, você vai tendo medo porque todo mundo tá com medo, todo mundo tá no maior cagaço. O dono da casa que veio pegar o aluguel na minha mão, ele não queria nem tocar no dinheiro. Eu falei, porra, se você não quiser tocar no dinheiro, eu vou adorar. Eu fico com o dinheiro aqui. Maravilha. Então, é o mesmo esquema desses caras que estão jogando na verdade, deveríamos ter o mesmo esquema desses caras que jogam em bolsa de valores e tal. Pegar as evidências que são normais, de como que as pessoas agem normalmente, daquilo que realmente você verifica que tem chance de ganhar, tem chance de perder. É a mesma coisa, só que quando você fica num descontrole, né, sim, é só o medo que tá tomando conta de tudo, você erra. E foi exatamente isso que o Ícaro falou nas conversas que a gente teve. Se você ficar com medo, você erra. E se você, por outro lado, fala assim, porra, eu vou jogar mesmo com medo, eu vou jogar confiando nos caras que realmente têm informações boas, eu vou acertar. Exatamente. Você tem uma chance real, porque você começa a trabalhar de acordo com a realidade e não de acordo com a fantasia. A fantasia, ela vai ter a sua utilidade na vida. É lógico que ela tem. Então, se você lê um livro, você entendeu? Porra, é legal você ter um imaginário bom para você visualizar aquela história. Só essas histórias de literatura que a gente vai ver, é interessante a gente usar isso daí, exercitar essa capacidade. Você entendeu? Mesmo porque a imaginação pode ser uma ferramenta muito útil nos raciocínios. Então, conforme você tem um raciocínio, você visualiza aquilo de alguma forma.
Por exemplo, eu tenho uma mente super imaginativa. Então, tudo que eu vou pensar, eu imagino em formas aquilo, para poder encaixar aquelas formas de alguma maneira. Você entende? Então, é uma ferramenta útil, ela pode ser usada a seu favor. Você entende? Então, como eu falei, por isso que ele teve o quê? Os gêmeos, né? E teve a harmonia, que foi a outra filha. Você entendeu? Então, a harmonia pode ser alcançada com essas ferramentas. Isso é com a imaginação e com a impulsividade. Você entende? Dá para fazer isso aqui também. Mas, se você permitir, vai ficar só o medo e o terror na tua cabeça. Seja daquilo que for. Né? Mesmo o medo de algo real, de um perigo real, se ele for alimentado demais, em demasia, você perde o controle dele. Você não sabe como reagir diante daquela situação. Você entende? Ou quando você começa a visualizar diferentes possibilidades demais, tá? E se deixa levar por esse mundo irreal, né? E você trava. Na hora que você precisa reagir, você trava. Você não tem ação, você perde os meios de ação. Você não sabe como responder àquela situação. Né? Então, esse que é o negócio. Então, a gente vê que hoje em dia as pessoas elas não sabem reagir a essas ações. Elas não sabem. Né? Tem que ver o coronavírus, o que a gente faz? Não sei. Né? Bate a mulher no dentro do busão porque ela está sem máscara, como a gente viu na Bahia agora acontecer. Você entende? É essa a reação que dá. É uma coisa inconsequente. E o curioso, né? Eu vou pegar a mulher para trazer ela bem pertinho de mim, descer o cacete dela perto de mim, porque ela está sem máscara e ela pode infectar as outras pessoas. Eu vi um negócio assim também. A galera expulsando uma mulher, acho que no Pará ou em Cuiabá, de algum lugar. Ela estava sem máscara. As pessoas tiravam a máscara para expulsar a mulher. Falei, pô, mas seu medo não é que a mulher te infecte, então por que que você vai lá e as pessoas agem completamente irracionalmente? E depois elas ainda atribuem à ação uma coisa justa e certa com esse medo sistematizadinho que não tem nada a ver com a realidade. Esse negócio ele começou muito na forma de vida moderna devido ao próprio desenvolvimento científico. Então, o desenvolvimento científico ele deu uma ilusão às pessoas de civilização, né? Ainda mais embasado com uma teoria evolutiva. Não, somos evoluídos, né? Então, agora a gente pode fazer abusos. A gente pode cometer o abuso que a gente quiser porque a gente evoluiu. Né? Do mesmo modo que os romanos, na época de decadência deles, eles se achavam divinos e eles se davam o direito de decair, hoje em dia se acha evoluído e também se dá o direito de decair. É a mesma coisa. Você entendeu? Simplesmente um falava que era Deus e o outro fala que é evoluído. Mas no final é a mesma consequência que tem. Né? Então a tecnologia ela deu essa ilusão de civilização às pessoas. Não, somos civilizados, temos uma democracia sólida. Esse papo furado é tudo uma propaganda, né, mentirosa, que você fala, cara, não tem nada disso, cara. É tudo um processo de manipulação. E as pessoas estão vivendo cada vez mais num mundo de fantasia. Perdendo cada vez mais o seu vínculo com a realidade. Isso é do mesmo modo que é dito para o cara, desde pequenininho, de que ele tem que fazer uma carreira, ele tem que ganhar dinheiro, que ele tem que ter sucesso, que ele tem que ser famoso, ou caralho a quatro, você entendeu? E que ele tem que dar a melhor educação para os filhos, porque só assim os filhos vão conseguir vencer, né? Tá cheio de cara aí, cara, com filho adulto, falando, meu filho é um bosta, cara, tem tudo do bom e do melhor para ele, porque ele é um bosta. Então, você entendeu? E, no entanto, as pessoas não param de fazer isso, velho. Elas não param, elas continuam acreditando nessa fantasia. Só que você fala, cara, isso é uma loucura, velho. Você tá pulando no precipício, você tá jogando seus filhos no precipício, quer que você jogue seu filho, joga os filhos dele também no precipício. Todo mundo tem que ir pra lá. Você entendeu? É uma espécie de insatisfação na desgraça de todos. Você tem que desgraçar cada vez mais. E em nenhum momento o camarada... É verdade. Em nenhum momento o camarada para e pensa, pô, por que eu tô fazendo isso, velho? É uma simples pergunta. Então, peraí, por que eu estou fazendo isso e não algo melhor? Por quê? Essa pergunta nunca vem. Ela nunca vem. Né? E quando você faz essa pergunta para a pessoa, às vezes você é contado de louco. A pessoa fala, você é louco. Como você não quer fazer isso aí? Como você não quer ganhar dinheiro? Como você não quer ficar rico? Que absurdo, seu alucinar, seu louco. É assim, cara. Uma vez eu perguntei numa sala com 300 moleques. 300 moleques. Tava dando aula num... Era tipo um cursinho para fazer Enem. Tava falando sobre coerção social, Durkheim, Weber, tal, os professores de sociologia. E aí
Perguntei, né? Quem aqui vai fazer Enem? Quem vai fazer outra coisa? De 300, quem aqui não vai fazer o Enem? Pois perguntei. Quem que não vai fazer o Enem? Vai fazer outra coisa. Dos 300 moleques, um levantou a mão. Um. E ele falou: Não, eu conserto os instrumentos dos meus colegas aqui, então eu vou abrir uma loja para continuar consertando instrumentos. Eu sei fazer isso, vou continuar fazendo isso. Eu falei: Cacete, velho. É, de 300 pessoas, um usou a imaginação para uma outra coisa. Entendeu? Falou, não, vou fazer outra coisa. Por que eu tenho que fazer todo mundo o que todo mundo está fazendo? Você entende? É esse que é o negócio. A pessoa tem uma dificuldade de visualizar, se visualizar em uma outra vida. Ela Uhum, tem. E ela fica presa a isso. Então o cara, no final, ele é escravo da própria imaginação. Tá? Isso gera um sofrimento danado. Gera um sofrimento uhum, danado. E, por consequência, vão ter assim, decisões assim, extremamente insanas que vão surgir. Não tem jeito. Né? Então, essa é a diferença. O duro, hoje em dia, para a gente conseguir perceber o medo real das coisas. Isso é difícil, isso não é uma coisa fácil. uhum, Isso é uma coisa que você tem que fazer esforço para não ter. Para não ter medo do imaginário. Isso é da fantasia mesmo. Porque, normalmente, muitas vezes a gente se pega em um momento que a gente tem medo da fantasia. uhum, Né? Então, é mais fácil errar nesse caminho do que acertar. uhum, Entende? No entanto, esse é um exercício diário, não tem jeito. O camarada ele encontrar o medo real, não basta ele simplesmente perceber, ele associar o medo, né, puramente ao sofrimento dele, como uma criança faz. Então, uma criança fica com medo do fogo depois que ela se queima. Ela se queima, então ela sofre. Sofre, então ela fica com receio. Ela não vai encostar de novo. Entende? Então, a gente não pode basear a nossa vida puramente nisso. Né? Então, existem medos, né, que não seriam bem medos, mas temores que são necessários. Temor a Deus, por uhum. exemplo. Né? E não é um medo. Né? Não, é uma reverência, né, com respeito e obediência. Isso é o temor. Você entende? Isso é um conceito de uma ideia baseada na imaginação? Sim, senhor. É lógico que ela é. Então, a imaginação ela pode trabalhar a seu favor e não contra você. Não ferrar com a tua vida. Uhum. E ela ferra, cara. Ferra geral com a vida da galera, né? E, cara, é muito triste. É muito triste. Tô vendo essa É. situação toda aí, e principalmente baseado naquilo que tá por vir ainda, de mais absurdo, e vai vir. Você entende? Esse coronavírus aí, isso é a ponta do iceberg. Uhum, com certeza. Esse Tem um medo todo. lance nisso que você falou do temor a Deus, né? Que muitas coisas que nos controlam pelo medo é por uma questão de a, a quem a gente se submete, né? Quem é a autoridade sobre a gente. Quando você tem, por isso que o temor a Deus é o princípio de sabedoria, né? Quando você tem o topo das coisas que você teme, né? Que você tem reverência, respeito e obediência é Deus, então assim, pô, você tá bem pra cacete, porque é a pessoa que mais te ama, que vai te colocar nas melhores situações, que mesmo que seja que a situação pra você seja assim, ah, tô achando uma merda, ele sabe que é o melhor pra você. Agora, quando Exatamente. a autoridade maior sobre você é, sei lá, seu pai, sua mãe, o governo, o coronavírus, aí você tá fudido, porque é uma autoridade muito baixa, né? Você está se submetendo, colocando seu esforço, seu sentimento, seu medo, seu temor, sua reverência, sua obediência a uma coisa que é pequena, pouca. Né? Eu acho Exatamente. até que outras comunidades não se submeteriam a isso em outros tempos, porque Exatamente. elas tinham autoridades maiores, né? Reverência e temor a autoridades maiores. E a gente só tem a essas que nossa imaginação consegue alcançar, né? É muito mais fácil você temer o vírus. As pessoas são até reverentes em relação a coisas, senão não cumpririam tantos rituais em relação a isso, do que você temer a Deus. Pois é. Porque Deus está mais longe da sua imaginação do que a porra do vírus. Então, é por isso talvez que a gente aceite ficar 3 meses sem missa e ao mesmo tempo aceite coisas que não fazem muito sentido, tipo Pois é. chegar num lugar e ficar 2 metros de distância de todo mundo, usar máscara, passar. Eu entrei numa loja esses dias, tinha um cara que borrifava álcool nas pessoas que estavam entrando. Eu falei, cacete, velho, é muita maluquice. Então, vão se criando rituais de acordo com essa outra autoridade que você vai se submetendo. E você vai se Exatamente. esquecendo de autoridades maiores. Exatamente. E essas atitudes elas vão ficando cada vez mais insanas,
cada vez mais inconsequentes e mais impulsivas, porque elas são respostas irracionais. Então ela é impulsiva. Não tem que fazer. É uma espécie de fé que o cara cria na coisa e é uma fé inabalável. É um negócio que é indestrutível. Por mais racional que você seja racional com o cara, não adianta, ele não vai entender. Ele não vai. É como o caso da mulher, a senhora está sem máscara. Tá bom, então tira a calcinha e põe a calcinha. E ela entrou de calcinha na cara. Você entendeu? Ah, não, assim pode. Você entende? Você fala, cara, é ridículo. Isso é ridículo. Né? No entanto, como você falou, é mais cômodo as pessoas acreditarem nisso. É mais fácil. No entanto, é o seguinte, mal sabem eles o que eles estão fazendo para si mesmos. Mal sabem. Entende? O dano que eles estão causando para eles e para os menores. Aqueles que estão crescendo, que estão vendo isso daí. Né? Então, esses daí vão se tornar cada vez mais distantes da realidade. Né? E vão viver cada vez mais em um mundo de fantasia. Né? A gente vê que isso daí, assim, nos últimos anos, a gente vai catar nos últimos 30 anos, a gente vê que isso teve um crescimento tremendo, cara. Esse poder imaginativo teve um crescimento tremendo. Né? Eu lembro, se não me engano, na década de 70 ou na década de 60, antes de eu nascer, parece que o Brizola tinha feito uma campanha de desarmamento no Rio de Janeiro, né? Para docilizar a população infantil. As crianças tinham que dar um brinquedo por um pirulito e tentou destruir as armas. Os adultos não levaram as armas. Era regime militar, hein? Os caras não levaram as armas, mas as crianças foram. Porque elas trocavam uma arminha de brinquedo por um pirulito. Só que, cara, é o Brasil, velho. Então, o que acontecia? As crianças iam para casa, pegavam 2 pedaços de pau, martelava para fazer de pau e levava os montes lá para ganhar pirulito. Né? Virou isso daí. No Brasil. Entende? Então, não funcionou. Não deu certo isso daí. Isso deu muito errado, isso. No entanto, quando foi, acho que em 2013, por aí, o Lula levantou essa questão de novo. E falou, não, vamos proibir a venda de brinquedos bélicos, né, para as crianças. Na época, eu já estava até projetando essas arminhas e pensando em fazer. E eu estava em dúvida ainda. Tanto que eu demorei ainda vários anos para lançar as arminhas de elástico, aquelas coisas assim. Porque eu estava em dúvida ainda. Né, sobre isso. Eu falei, cara, não sei, vai que os caras proíbem, cara, eu não vou investir numa coisa que eu vou me ferrar, depois não vou poder vender. Né? E eu lembro que o meu Matheus, né, comprei para ele um machado, né? Um machado de plástico, assim. Aquele pai, eu quero um machadão de bárbaro e tal. Eu saía na rua com um machadão, assim, meio de brincando de Jason, né? Tipo isso. Aí o seguinte, cara, ele fazia isso aí, tava com uma arminha de plástico também na cintura. Cara, me parou um velho na rua, um casal de idosos, e falou, olha que isso não pode, hein? Olha que não pode, que isso aí os homens não deixam. Eu falei, que homem que não deixa? O que não pode? Você não tem vergonha, não? Um homem dessa idade falar uma besteira dessa com uma criança de 4 anos? Aí ficou me olhando surpreso, né? E fomos embora. Tudo bem, tá? Na época ainda não tinha essa coisa, você entendeu? Do tipo, não olhe uma arma, mas estava começando esse processo já. E esse processo, através de uma pequena propaganda, ele já estava sendo enraizado na cabeça das pessoas. Para chegar no ponto de hoje em dia. Você teve gente, na época que eu estava vendendo mais aquelas arminhas, né? De pessoas que falavam, não, você está disseminando a violência. Entendeu? Você está propagando a violência infantil. Cara, isso é absurdo, isso é loucura. Completamente maluco. Você entendeu? O Benjamin tem. Você entendeu? O Benjamin então, tem. O Benjamin tem, né? Vamos dar um modelo para ele também. Ele já quebrou a porra da minha toda. Ele... beleza, cara. Eu tenho um modelo mais resistente agora. Ele usa arminha de machado, de arma, de tudo. Então serve para tudo. Né? Claro. Mas, então, esse é que é o negócio. Você entende? Então, já começou através de uma propaganda, já começaram a manipular o imaginário das pessoas. E esse imaginário foi se tornando cada vez mais fértil. Né? Quão mais conscientes as pessoas se achavam da própria vida, isso é senhores da própria vida, né? Através principalmente da comunicação ou da pseudocomunicação, né? Porque hoje em dia, de fato, é fácil você se comunicar com as pessoas. No entanto, ninguém se entende. Essa que é a verdade. Isso. As pessoas estão cada dia mais distantes. Então, a tecnologia não foi a ferramenta de aproximar elas, mas foi a ferramenta para dividir as pessoas cada vez mais. Né? Então, eu já cheguei a conversar com ele. Não, eu tenho não sei quantos mil amigos em Facebook, não sei quantos, não sei o quê, mas eu me sinto muito sozinho. Falei, porque você não tem esses amigos. É uma imaginação, cara, uma fantasia. Essas pessoas não são seus amigos, cara. Quantos vão na tua casa? Quantos você sai junto? Ah, nenhum. Falo, porra, cara, pra que é isso? Você entende? Então, através desse processo de propaganda,
foi assim, fertilizando essa imaginação de forma muito errada, de forma muito inconsequente. Mas é o seguinte, no final foi um espaço confinado. Então ela é inconsequente em um determinado caminho. Ela não consegue ser inconsequente para qualquer lado. Não, é todo mundo numa mesma direção. Todo mundo que nem gado, matador de gado, sabe? Uhum. Todo mundo nessa direção aqui, você pode imaginar o que você quiser. Você é livre para imaginar o que você quiser. Então você limita muito a imaginação do sujeito. E o cara não consegue nem conceber até a ideia mesmo. Fala, peraí, e se esse papo de coronavírus não for tudo isso que estão falando? E se for mentira muito do que estão falando? O cara nem cogita essa possibilidade, que seria um processo imaginativo também. Uhum. Entendeu? É o cara imaginar. Falar, peraí, e se estiverem mentindo? Não há E seja o medo, seja o perigo de verdade ou imaginário, qualquer pessoa normal se questiona, né? Ah, mas espera aí, isso aqui é de verdade? Isso aqui é possível enfrentar? Mas assim, quando a pessoa não tem maturidade nem para se colocar essas questões, é porque o problema não é só do medo do negócio, né? É a maturidade de você fazer o juízo da coisa sozinho. É Exatamente. pegar a coisa assim e falar, não, beleza, tem isso. Será que é de verdade? Será que é de mentira? Aí você responde, é de verdade, isso, só que com essas características. Ah, Exatamente. beleza, tem essas características, então eu posso enfrentar ou será que eu não posso enfrentar? Era assim que a gente fazia até quando a gente era adolescente, que tinha aquela briga da escola. Né? A gente pensava, porra, será que eu sou mais forte do que esse cara? Será que eu consigo bater e correr? Você se levantava as hipóteses, fazia o juízo da coisa. E agora não faz mais. Você não faz mais. As pessoas estão perdendo essa capacidade. Só que isso é muito perigoso. Cara. Isso é muito perigoso. Isso é a pessoa condicionar, vamos dizer, um fruto da sua natureza a uma determinada circunstância. Uhum. Isso é, caso não haja essa circunstância, o cara não consegue gerar esse fruto de forma correta. Isso é, ele não consegue entender o que é o medo, ele não consegue entender o que é o pavor, e, portanto, ele não pode chegar a uma harmonia nessa situação. Uhum. Entende? Ele perde essa noção. Porque não tem a circunstância para guiar ele. Você entende? Então, do mesmo modo que a vida também ela foi forrada de uma série de circunstâncias que a pessoa só consegue viver lá dentro dessas circunstâncias. Ela não pode viver fora. Você entende? Então, a gente vê, por exemplo, o efeito que está acontecendo no brasileiro, que está ficando muito comum, de forma muito triste, é que o brasileiro ele sempre teve aquela habilidade manual que era natural nele. Então, todo brasileiro era um pouco eletricista, era um pouco encanador, era um pouco marceneiro. Ele está perdendo isso. E a cada vez mais ele recorre a um profissional no mercado. Ah, puta, não sei trocar uma resistência de chuveiro. Porra, velho, pelo amor de Deus, cara. Não vou chamar o eletricista para trocar uma resistência de chuveiro. Ele está perdendo até qualidades que ele teve, qualidades boas que ele tinha. Ele está perdendo isso. Cada vez mais. E naturalmente o cara fica mais servil, né? Naturalmente ele vai ficar mais servil. Exatamente. Ele acha que tudo faz parte de um sistema e que ele precisa desse sistema para resolver tudo. Sem esse sistema ele não é nada. Ele é um nada. Você entende? Tipo assim, acaba a luz, ferrou, vai todo mundo virar canibal. É o Walking Dead. Vira todo mundo canibal. Você entende? E quando quando alguém comenta uma coisa que, assim, uma probabilidade de que um pedacinho do sistema pode colapsar, o cara já surta. Já surta. Já surta. Você entende? É que é claro que isso daí é o seguinte, não depende da realidade, mas depende da propaganda. É que nem agora, é o seguinte, que nem você vai captar o Bolsonaro falando, a economia vai dar problema. Porra, isso é evidente que vai dar. Você entende? No entanto, o medo do desastre econômico não está sendo maior do que o medo do coronavírus. Você entende? Então, para resolver o problema econômico, não vai adiantar falar com ninguém. Vai ter que fazer uma boa publicidade. Não tem jeito. Não vai ter jeito. Senão as pessoas não vão se conscientizar do que está acontecendo. E da desgraça que vai vir para frente. Porque não é um probleminha. Não é uma máscara que vai resolver. Então, é um problema sério na sociedade, esse daí. Isso é você realmente mudar completamente, tá, a forma de vida moderna. Vai mudar completamente essa cadeia. Você entende? Só que aí o povo já está assim, já está com o seu gadômetro, né? Tipo assim, já 90%. Então ele já está fácil para ir para o matadouro. Né? É coisa de mundo de anticristo. Né? Não, ele vai engordar as ovelhas para melhor devorá-las. É isso que ele vai fazer. Você entende? Então, se todo mundo virou ovelhinha, né? Ninguém tem chifre mais para bater. Né?
Ninguém consegue mais brigar. Você entende? A pessoa vai perdendo essas capacidades naturais que ela tem. De falar não, de falar sim, de entender, de buscar, ela tá perdendo isso daí. Isso é de uma gravidade, de uma atrocidade, cara, assim, sem tamanho. Isso nunca foi visto antes na história da humanidade. Nunca. Isso. Não nessa escala. E o curioso é que a propaganda usa, sim, o elemento que é natural, né? O instinto de sobrevivência. Eu preciso sobreviver. Você usa isso até para trabalhar. Às vezes você vai para o seu emprego só porque você precisa de dinheiro para comer e para sustentar seus filhos. Então isso te movimenta em um monte de coisas positivas. Só que aí vem a propaganda e te mobiliza no mesmo sentido a agir contrário a esse movimento primeiro de você ir para o trabalho. Então, para você sobreviver, você tem que ficar trancado em casa com a sua família, senão você está fudido. Você tá fugindo. E você acredita porque movimenta essas mesmas coisas. Mas eu lembro de um professor meu que ele estava fazendo uma análise sobre propaganda. Ele falou uma coisa muito interessante. Pô, a propaganda, ela é sempre uma coisa que vai movimentar as nossas paixões. Quando a gente pensa em paixão, a gente pensa em paixão no sentido quando você se apaixona por alguém, mas né? Não nesse sentido assim, aqueles movimentos que são mais urgentes. Ele falou, as propagandas, elas vão guiar mais, as propagandas mais baixas, elas vão guiar mais você as paixões concupiscíveis, né? Comer, transar. Então o cara vai fazer uma propaganda de banco, vai botar uma mulher gostosa, porque está movimentando essa paixão concupiscível. E aí você bloqueia a sua paixão irascível, que é lutar por um bem mais árduo, mais difícil. Mesmo que seja uma paixão, assim, você quer viajar para, sei lá, para conhecer o professor Olavo. Quero viajar para conhecer o professor Olavo. Mas todo dia eu recebo propaganda no iFood de promoção de pizza, de hambúrguer e tal. E aí eu falo, não, eu não vou comprar estas coisas da minha paixão concupiscente, que é o mais urgente, por causa de uma paixão irascível. Viajar para conhecer outro lugar e conhecer outra pessoa. Quando as pessoas bloqueiam esta série de paixões que movimentam a longo prazo, né? Um interesse a longo prazo, um interesse que te faz mais um esforço de você estar dentro da circunstância para realizar aquilo que é necessário até chegar no final disso, aí pronto, a propaganda te movimenta porque você está preso naquela circunstância do momento. Né? Você não tem nada projetado a longo prazo. Não tem. E os caras que fazem isso têm, né? Os caras que fizeram propaganda têm algo projetado a longo prazo. Claro. É claro que tem. Quem que foi o único país do mundo que 2 anos atrás revelou que tinha um plano inteiro para o mundo inteiro? Foi a China. Então só eles podem nos salvar, porque só eles têm a solução para todos. Uai, você acha que os caras não sabiam disso daí? Eles não sabem disso aí, porque nenhum outro país do mundo tem um plano para o mundo inteiro. Se caso os Estados Unidos estão com tanto problema lá dentro, que eles mal conseguem pensar nos seus vizinhos. Então, já tem os problemas deles lá. Mas a China não revelou. Nós temos um plano para o mundo inteiro. Para ajudar o mundo inteiro para resolver o problema de todo mundo. Você entende? Então, eles já sabiam, então, através dessa propaganda. E as pessoas já estão vendo uma crise global. Portanto, a resposta para essa crise global é o plano chinês. De alguma, seja de qual for. Nem interessa qual for. Mas isso é uma coisa que já paira já nesse imaginário. Já está sendo preparado o terreno para que esse imaginário possa crescer. E muito em breve vai crescer. Em pouco tempo, aí daqui uns meses, a gente já vai ver as soluções para esse problema aí, vindo da deusa chinesa. É certo que vai. Não vai ter jeito. Cara, temos o quê? 3 minutos de acabar já? É, eu acho que faltam 3 minutos, isso. Faltam só 3 minutos. Se eu te falar agora. Eu tô gostando pra caralho da conversa, velho. Porra. Mas beleza. A gente tá pensando em fazer aquela visita lá pra você aí. Vamos invadir aí. Vamos invadir. Pronto, beleza. Pode invadir à vontade. A Isa falou comigo ontem. A gente ficou feliz pra cacete, velho. Estamos aguardando só vocês falarem e a gente vai dar um rolê aqui em São Bento do Sul, vocês conhecerem. Maravilha. Todo mundo de máscara, todo mundo a 2 metros de distância. É um tirar um pouco de distância. Sem se cumprimentar. 2 capivaras. É verdade. Aqui em Curitiba são capivaras. A gente vai aguardar aí a visita de vocês. Vamos medir os pirarucus aqui para quando vocês chegarem. Beleza. Mel, obrigado. Obrigadão pelo convite. Foi excelente conversar com você. Pena que é pouco, cara. Pena que é pouco.
Mas Daqui a beleza, pouco, mas vai falar de novo. obrigado por aceitar o convite. A gente pode ligar a câmera quando você estiver aqui também, a gente começa a falar e Tranquilo, acabou. super legal. Acho bem legal mesmo. Pronto. Valeu, Vamos Davi. fazer. Muito obrigado. Então Obrigado falou, a cara. Stephanie aí. Sei que você vai dar aula agora, né? Falar com os alunos. Vou falar com o Então, pessoal aí. isso. Eu tô lá no curso também, tô gostando pra cacete, velho. Pô, que legal, cara. Tá Legal pra muito caramba. bom, muito bom. Ontem a gente assistiu uma aula de Marte. Acho que hoje a gente vai ver a de Vênus. Beleza. Então, Falou mesmo. valeu, Obrigadão, cara. obrigado. Obrigado a todo mundo. Fiquem com Deus e rezem sempre. Tchau, tchau. Valeu, tchau.